Enquanto as nossas crianças estão saindo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther. Esther, capítulo 1. Essa semana nós estaremos iniciando mais uma nova série de sermões, desta vez baseado no livro da Rainha Esther. Nós vamos ler inicialmente capítulo 1, versículos de 1 a 9. Esther, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Para facilitar, abre lá em Salmos, volta a Jó, logo em seguida é o livro de Esther. Esther, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o resplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, estofados com cordões de linho e de púrpuras, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos eram de ouro e de prata. Sobre um pavimento do pórtico, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vamos orar mais uma vez? Bendito, soberano e eterno Deus, eis-nos diante da tua palavra viva, verdadeira e eficaz. Clamamos por tua graça, para que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Esther, ao contrário do que muitos pensam, não trata de fato sobre uma heroína. Não é este o objetivo do livro de Esther. Em vez disso, ele é parte da história bíblica mais abrangente sobre Deus e a maneira como ele lida com o seu povo, com o mundo. Isso é verdadeiro, ainda que o nome do próprio Deus não é mencionado uma única só vez em todo o livro. O que nós percebemos é que, assim como em nosso dia, a intervenção de Deus é visível em toda a parte deste livro, embora a sua presença esteja realmente oculta. Deste modo, o conflito existencial, o conflito essencial entre dois reinos se desenrolam nessa trama, o Império de Assuero e o Reino de Deus. Isso acontece na vida de pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos e até, de certa forma, ingênuas, enquanto que Deus livra, mais uma vez, o seu povo da ameaça de extinção. É realmente incrível como Deus se faz presente de modo soberano e pleno, sempre reinando, e ao mesmo tempo em total invisibilidade, totalmente invisível aos olhos do mundo. Nossa intenção, através dessa série, é descortinar, é trazer à luz
a majestade e o resplendor desse Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, para então, na nossa ótica, para a nossa visualização, com os olhos da fé, possamos encontrar esperança, possamos encontrar vida, fortalecimento nesta fé, no meio desse silencioso agir de Deus nas nossas próprias vidas, conforme acontece também neste livro. O livro de Esther nos é apresentado, no seu início, dando uma declaração da grandeza do império do rei Assuero, rei da Pérsia. Esse Assuero, meus queridos, ele não era um qualquer, não. Não era um reizinho, não era uma pessoa mais ou menos. O reino dele não era um reino insignificante, não. Ele é o grande soberano sobre o imponente império persa, que reinava nada mais sobre menos do que 127 províncias. O seu reinado se estendia da Índia até a Etiópia, literalmente de mar a mar. Pegava basicamente todo o continente. Poucas eram os locais onde ele não reinava. Era realmente impressionante o tamanho do seu reino. Era realmente impressionante o seu poder bélico e a sua Mas mais do que isso, Assuero era aquele cara que sabia dar uma festa. Um evento de 6 meses para todos os seus líderes militares, para todos os seus príncipes, para todos os seus nobres, todos os poderosos do reino. Se tinha alguém que fosse alguém dentro do reino, estava lá nessa festa. Nos é descrito que havia pilares de mármore, cortinas de linho azul e púrpura, até mesmo o chão no qual os convidados caminhavam e os assentos nas quais eles se assentavam eram feitos de coisas que qualquer um outro anfitrião iria manter trancado por serem tesouros preciosos. Não havia 2 taças de vinho idênticas, e o vinho fluía livremente graças à generosidade do rei. Então era um cara que sabia dar uma festa. No final desses 180 dias, ele ainda convida a cidadela, convida o resto da população para poder participar junto. Ele abre as portas do palácio, no Jardim Real, e aí toda a população poderia, durante 7 dias, se esbanjar com as benevolências deste rei, com as grandezas, e observar todo o luxo, todo o poder, toda a força que esse rei tinha. Essa longa descrição aqui apresentada tem um propósito. O narrador deste livro, ele quer nos impressionar, nos deixar maravilhados com essa demonstração de excesso. E até, de uma certa forma, também um pouco revoltados por todo esse desperdício. Do mesmo modo, como nós costumamos ficar impressionados, tanto quanto revoltados, quando lemos o relato da vida daqueles que são ricos e famosos, das suas recepções, festas, seus casamentos, seus carrões, das suas mansões. Então a gente olha e fala assim: meu Deus, espanta com tanta grandeza, com tanta beleza, e ao mesmo tempo nos revoltamos com aquilo que é apresentado. Assuero, então, é a própria imagem do poder, da riqueza. São esbanjados nos seus próprios apetites, no seu próprio bel prazer. No entanto, Assuero não é só a imagem da riqueza e da ostentação. É também a própria imagem do poder, da corrupção, do poder déspota, egoísta e mesquinho. Nós não devemos nos esquecer. Toda esta abundância estava sendo pago pelo imposto do povo. Ele era o imperador da Pérsia. Tudo aquilo que estava ali era com o suor do povo e não com o suor dele. Assim, ficamos com a impressão de que Assuero, então, é verdadeiramente o soberano sobre o mundo. Quando nós lemos e observamos isso, nós falamos: quem pode contra esse homem? Mas esse livro, ele não é escrito para o povo do Império Persa. Este livro é escrito para o povo do Reino de Deus.
para contar a trajetória deste povo, para motivar este povo, incentivar este povo a continuar servindo ao Senhor. Ele é escrito para nós, para que nós tenhamos lições preciosas sobre nossas vidas. Então a gente precisa de fazer um esforço mental e pensar como estava a situação deste povo vivendo neste reino. Porque aqui nessa descrição e em todo o livro nós vamos perceber que os persas, eles tinham todo, mas todo o poder mesmo. E os judeus, nenhum. Ainda que esses judeus aqui descritos tivessem nascido no Império Persa, eles eram exilados, eles estavam longe da sua terra natal, estavam cercados por estranhos. Eles eram obrigados a viver nesta realidade e eram até escravizados, eles não tinham a liberdade de fazer o que eles queriam. As leis do Império se aplicavam sobre os seus deveres, mas jamais tinham direitos. Para a gente poder entender as suas próprias propriedades, as casas que eles haviam adquirido com o trabalho, com o esforço, poderiam ser confiscadas. E até a sua própria vida poderia ser retirada pelo simples capricho de algum burocrata insignificante do império. Eles estavam completamente à mercê deste povo. Eles não tinham segurança alguma. Eles não tinham nada que se apegasse em relação a este reino e toda esta exibição de poder. Por outro lado, se a vida sorrisse com a sorte, eles poderiam sobreviver até uma idade avançada e até viver uma vida bastante confortável, mas não havia garantia alguma de nada. Iam se equilibrando sobre a corda bamba. O amanhã era sempre uma novidade para eles. Qualquer decreto e qualquer situação que surgisse no império, onde as leis e os decretos não podem ser modificados e tirados, era suficiente para abalar as estruturas dele. Será, irmãos, que está certo dizer se a sorte lhe sorrisse? Não havia, acaso, um Deus no céu? Um Deus que havia se comprometido com este povo numa antiga aliança? Ele não cuidou dos pais deles quando eram estrangeiros numa terra que também não era deles? Ele não os tirou com mão forte e poderosa, com braço poderoso das garras do próprio Egito? Ele não havia cuidado deste próprio povo, mesmo em meio às trevas de todos os momentos passados? Não é esse o Deus que eles, então, dizem pertencer? Este grupo não tem na sua mente, na sua história e nos seus escritos sagrados relatos de um livramento e de um Deus que governa verdadeiramente? Não obstante, eles não conseguiam ver esse Deus. Não tinham tido notícias dele ultimamente. Aliás, pouca coisa eles poderiam perceber da ação deste Deus. E mesmo ali, mesmo que eles percebessem toda esta realidade, mesmo com toda esta realidade presente a eles, a terra deles, a terra que mana leite e mel, o local onde Deus havia construído o seu templo, estava a quilômetros de distância. Eles estavam em um local que eles não poderiam chamar de seu, mas que havia se tornado o seu lar, pelo menos por esse tempo. Então, será que esse Deus invisível ainda tinha o que era preciso em termos de poder e de interesse para chegar a tocar a vida desses judeus? Quando nós olhamos para esta realidade, quando nós pensamos nesses termos, fica claro que a situação de Esther e do seu povo não está tão distante da nossa realidade como nós podemos pensar a princípio.
Podemos não sofrer perseguição direta por causa da nossa fé ou nossa solidariedade. Embora, como nós percebemos no vídeo passado há pouco, em diversas partes do mundo, esta é a realidade de muitos daqueles que são o povo de Deus. Contudo, que a gente não tenha sofrendo essa perseguição pela fé, pelo fato de sermos brasileiros, pela nossa nacionalidade, nós ainda somos estrangeiros na terra que vivemos, chamados para estar no mundo, mas não para ser do mundo. Uma sociedade como a nossa, pluralista, também nós temos que lutar, nos agarrar com unhas e dentes para manter a lealdade que vem, em primeiro lugar, a um absoluto. Vivemos em meio a uma cultura que constantemente também ataca aqueles que se levantam a favor desta verdade. Há um ditado chinês que diz que prego que sobressai vai ser martelado. Nós podemos inverter este ditado e dizer: o prego que se nivela como os outros dificilmente receberá um martelo. Então, quando nós somos confrontados com essa verdade, nós nos sobressaímos, então estamos sujeitos a ser martelados. Mais do que isso, a própria invisibilidade do Deus que nós conhecemos é uma dificuldade para nós também. Na nossa experiência, o Deus que pôde abrir o Mar Vermelho, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, escolhe, na maioria das vezes, não exercer o mesmo poder. Ele não age assim com tanta frequência. Então nós lutamos quando os objetivos e sonhos que nós tínhamos para a nossa vida são esmagados pelas circunstâncias, ainda que estes sonhos sejam bons, sejam piedosos. Deus poderia facilmente torná-los realidade. Talvez a única coisa que nós quiséssemos é ter uma formação acadêmica, um bom emprego, uma vida financeira estável, um casamento feliz, filhos bem criados, bem-sucedidos, a cura de uma enfermidade cruel que nos assola. Mas nem sempre Deus realiza esses sonhos, ainda que eles sejam justos e bons. Talvez o que nós quiséssemos é ver os nossos amados parentes ou algum amigo chegado, conhecendo Cristo como seu Salvador, e temos orado, insistido nisso, falado e compartilhado há anos. Deus simplesmente permanece em silêncio. Então, quando nós passamos por essas situações, quando nós enfrentamos essas realidades, nós somos tentados a clamar a Deus, perguntando qual é o esquema cósmico, qual é a grande conspiração cósmica que será prejudicada se Deus atender essas coisas insignificantes, mas que são extremamente importantes para a nossa vida, que, ao nosso ver, não afeta nem de longe a nossa sociedade, quanto mais o mover do universo. Mas quando nós fazemos isso, o que nós recebemos é um silêncio. Deus não está nem um pouquinho preocupado em dar satisfação do seu agir para conosco, porque Ele é o Deus soberano. Então, não há resposta. Deus permanece escondido. É a sua vontade inescrutável. Assim vivia o povo de Suzã, na época de Esther. Assim nós caminhamos nesta vida. Podemos nos relacionar, então, às duas tentações presentes na vida desses judeus, que eles enfrentaram nesse dia a dia, e que são tentações para nós e que nós também enfrentamos nesta nossa realidade. Porque, por um lado, o poder do império pagão era extremamente visível e concreto. Eles o ouviam diariamente ao som da marcha dos soldados e no ruído das carruagens de guerra.
Eles viam a sua abundância e a sua riqueza e o controle absoluto pelos detalhes da própria vida. Eles sentiam um cheiro do poder no incenso oferecido nas centenas de templos que havia naquela cidade, que eram inclusive financiados pelo próprio Estado. Diante de toda essa exibição de poder, de força, como nós vemos aqui, um rei que abre o seu palácio, que mostra toda a riqueza, todo o poder, toda a realidade, toda a pompa que ele tem, que há pessoas que são do seu agrado e outras que não. Diante de toda essa exibição, às vezes nós somos tentados a perguntar: vale a pena fazer parte do povo da aliança? Será que não seria mais fácil nos juntarmos à multidão? Será que não seria mais fácil nos nivelarmos como os demais pregos, para não recebermos marteladas? Será que não era mais fácil assimilar o mundo? E lá no meu cantinho, no meu quarto, no meu secreto, ainda ter essa minha devoção, mas esquece de falar isso. Esquece de mostrar isso, esquece de apresentar isso, diante de tudo isso que é apresentado. Muitas vezes nós somos tentados a assimilar o mundo sobre nossas vidas. Essa é a primeira tentação. E se a assimilação era uma tentação que as pessoas no tempo de Esther enfrentavam, nos dias de Esther enfrentavam, e que nós também enfrentamos, a segunda tentação, ela parte exatamente do desespero. Somos tentados muitas vezes a nos desesperarmos diante das circunstâncias. Aquelas pessoas estavam cercadas por um império todo-poderoso e volúvel, que podia muito bem se tornar antagônico. Além do mais, eles seguiam um Deus cujo modo de agir era inescrutável. Um Deus que é invisível, que é misterioso. O que então poderia impedir essas pessoas de, diante desta realidade, cair em desespero? Como os judeus exilados poderiam manter uma esperança e a fidelidade de forma firmes em meio a um ambiente pagão e totalmente hostil? Como nós podemos permanecer firmes diante das provações e dos desapontamentos da própria vida, diante do ruir dos nossos próprios planos? Como um professor na rede pública, vendo o que acontece nas escolas, e muitas vezes sendo impedido de falar de Jesus, porque o nosso Estado, numa declaração de laicidade, de que é laico, diz que você não pode expor uma religião, mas manter a esperança diante desta realidade. Como na sua profissão, naquele esquema montado pela própria empresa, cheio de corrupção, você vai se posicionar como alguém ao lado da verdade. E quando nós olhamos para a nossa política, quando nós olhamos para o nosso Brasil, aqueles que outrora eram ovacionados pelo povo, elevados como deuses, como heróis, com algumas simples denúncias se tornam os piores dos corruptos. Percebemos que a nossa riqueza foi roubada, dilacerada, dilapidada por interesses escusos, particularmente egoístas. Eu não me refiro à esquerda ou direita, me refiro à realidade que vivemos. Seja prefeito, vereador, deputado, presidente, senador, a nossa história é construída em cima de pessoas que governam para si. Aqui mesmo, na nossa cidade, nos deparamos com situações que fica assim, difícil de entender. Por exemplo, nossa Câmara aprovou um projeto junto ao nosso prefeito de revitalização das nossas calçadas. Mas quem de você foi consultado sobre o valor que você vai pagar debitado?
Foi colocado uma rede de esgoto, e quem de você disse que você pode negociar o valor que é cobrado dessa rede? Abaixa e paga. E você fala, poxa, votamos nessa pessoa pelo nosso próprio bem. Nossa própria igreja teve que fazer um investimento, um gasto exorbitante para poder adequar a entrada da garagem da casa pastoral. E quase 2 meses ficamos sem acesso por uma obra que está toda errada naquilo que foi feito lá. Eu posso dizer porque eu sou técnico em construção civil. Entendo do que eu estou falando. Aquilo ali eu entendo. Mas nós pagamos. Então, diante desta realidade, irmãos, onde nós somos ameaçados de perder o emprego, ameaçados de perdermos uma posição, ameaçados dentro da nossa escola, quem dirá dos alunos, que quando são ensinados sobre o evolucionismo, sequer conseguem levantar com o professor e dizer assim, professor, mas existe uma teoria segunda, que é o criacionismo, que é reconhecida cientificamente, e que na prova, às vezes, você é obrigado a escrever aquilo que você não concorda, porque é ensinado como verdade absoluta. Como é que nós lidamos com isso, irmãos? E aí nós vamos para o nosso quarto, para o nosso joelho, e oramos, e clamamos ao Senhor, e aí, de repente, nada. Silêncio absoluto. Tal, pleno. Para essa dupla assimilação, dupla tentação, a assimilação e o desespero, o livro de Esther irá nos fornecer as respostas. Em primeiro lugar, o livro de Esther, ele não é escrito com a intenção de enobrecer o Império Romano, o Império Persa. Pelo contrário, ele vai satirizar esse império. À medida que nós caminhamos, nós vamos perceber que o rei Assuero não está governando com seus 7 magníficos. Está mais para rei Assuero e os seus 7 anões. E toda essa pompa e todo esse poder, nós vamos perceber que, gente, coisa insignificante, que coisa mais tola, que pessoas mais hilárias. Temos até momentos de risos, de fato, diante desta realidade, dessa apresentação que é mostrada. Muitas vezes nós devemos de olhar, então, para este poderio que é apresentado e para isso que está no nosso retorno e perceber quão tolos eles são naquilo que eles estão fazendo. E então nós conseguimos lidar com a assimilação. Nós não queremos nos tornar tolos. Nós olhamos, vemos a ridicularização de todas as suas escolhas, de toda essa pomposa falsidade que é apresentada no reino. É assim que nós lidamos com a assimilação. A segunda abordagem, a segunda forma que nós temos de lidar, isso em respeito à nossa tentação do desespero, é apresentada pelo livro de Esther, mostrando que Deus, ainda que oculto, ainda que em silêncio absoluto, está constantemente operando neste mundo, de maneira totalmente diferente, digamos, daquilo que nós estamos acostumados e queremos ver como os acontecimentos do Êxodo. No livro de Êxodo, a ação de Deus, raios e trovões, cheia de intervenções drásticas, que expõem a nulidade dos deuses do Egito. Há grandes heróis como Moisés e Arão, pessoas que são separadas e capacitadas para conduzir este povo num rastro de milagres. É um atrás do outro. É uma situação maravilhosa atrás do outro acontecendo. É o mar que se abre, é o céu que se escurece, é o primogênito que é poupado e o outro morre, é a água que gera morte que torna-se saudável, é a nuvem que cobre a noite, o dia quente, é a coluna de fogo que se manifesta na noite fria, relâmpagos e trovões da voz de Deus saindo do monte. São coisas assim espetaculares, são coisas estrondosas. Mas no livro de Esther, queridos,
não há grandes heróis. Não há grandes manifestações. O próprio Deus não é citado neste livro. Contudo, este Deus opera de forma invisível nos bastidores. Há apenas a própria providência de Deus, que aparentemente é algo comum. Nós vamos encontrar pessoas fracas, inexpressivas, que vão ser colocadas na hora certa, no lugar certo, para enquadrar este império e para estabelecer os propósitos de Deus sobre o seu povo. Aqui mesmo, no capítulo 1, quando nós olhamos para essa ótica de um Deus invisível, de um reino invisível, que realmente governa em relação a isso, nós vamos perceber a condução do próprio Deus na própria história. Tudo isso estaremos aprendendo ao longo dessa jornada, neste livro. Contudo, eu queria destacar para nós algumas lições importantes, para que a gente comece a aplicar isso sobre nossas vidas. Nesta breve introdução que eu fiz do livro. Primeiro, não se impressione com a ostentação de poder e riqueza deste mundo. Nada disto, de fato, tem valor eterno. Nada disso permanece. Onde está o portentoso Império Persa? Aquele que governava de mar a mar? Quantos outros impérios já surgiram e ruíram por cima do próprio império? Nada deste império resta, além das inscrições antigas e das ruínas escavadas pelos arqueólogos. Toda aquela exibição de força, de poder, de glória, não venceu o próprio tempo. Venceu o próprio tempo. Era só mais um personagem da história. O Império Persa, só mais um ponto na história da humanidade. Então não se impressione com nada disso. Porque isso não tem peso de eternidade. Isso não dura. Não resiste ao próprio tempo. Quem dirá a um Deus que intervém. Veja além da aparência. Veja além daquilo que é apresentado. Quando iniciamos a leitura desta demonstração de poder e de grandiosidade, e deste homem assentado sobre um trono, parece que vemos o imperador bondoso para com seu povo, porque ele abriu as portas do seu palácio inicialmente para os nobres, permitiu que eles pudessem comer da sua comida, beber do seu vinho, sentar nas suas almofadas, tocar nas suas cortinas, coisas de luxo, de fina estirpe. E depois de 6 meses ainda abriu para o resto da população. Todo o povo pôde entrar. Todo o povo pôde fazer isso. Pôde comer a comida do rei. Pôde beber regaladamente, sem restrição. Quanta generosidade. Um governante do povo e para o povo. Contudo, nós não devemos nos esquecer que este era algo feito por alguém que impunha pesados impostos sobre este povo e que tinha poder sobre a vida deste povo, poder de vida e morte. Assuero, ao contrário do que é muitas vezes apresentado nas tramas das telenovelas, do cinema e aí excessivamente, ele é extremamente cruel e sanguinário. Não é um rei bonzinho. Ele não é o príncipe encantado assentado sobre o cavalo branco que vem resgatar a pobre da borralheira da Esther. Ele é cruel. Ele é egoísta. Ele é sedento pelo poder.
ele é pecador, qualquer um de nós. O seu governo é tão corrupto e pecador quanto qualquer governo existente. A conta seria paga pelos mais pobres. O mundo, querido, não dá nada de graça. Não há misericórdia e não há compaixão no mundo. Não há. Não há. Eu recebi recentemente uma mensagem que me deixou muito triste e abatido. Um irmão mandou para mim, falando sobre um levantamento que foi feito e que tem sido revisto sobre a história de uma das personagens que é tida como mais caridosa na história da humanidade, a Madre Teresa de Calcutá. E eu fiquei muito triste, não por aquilo que foi dito ali. Eu sei que ela é corrupta e pecadora como qualquer um. Esse artigo manda, ele vai levantar a questão de que Madre Teresa tinha depósitos de mortos, eram chamados de depósitos de necrotérios daquelas pessoas. E na Índia ela forçava as pessoas a estarem nos seus centros de recuperação, que faltava de tudo, que não tinha nada, e que as pessoas que morriam lá, eles descartavam os corpos sem fazer o registro, para não dizer que havia tanta mortandade assim. E que ela recebia pomposas ofertas do mundo inteiro para ser usado naqueles hospitais, e que apenas uma pequena porcentagem, entre 30% a 20%, de fato chegava àquelas clínicas, e todo o restante caía no cofre do Império Vaticano. E eu fiquei muito triste ao ouvir isso, não porque eu me impressionei com isso, mas é porque quem levantou isso foi o próprio mundo, para desacreditar a fé. É claro que nós não temos a fé que eles têm, mas quando um personagem que é levantado como alguém que servia a Deus e fazia as coisas pela graça do Senhor, por amor ao Senhor, é desmascarado, o próprio Deus fica deste mundo envolto e mais invisível ainda. E aí nós vemos isso acontecendo nas igrejas. Não é verdade? Então, não pense você que o mundo vai te dar alguma coisa de graça, porque não vai dar, irmãos. Não vai dar. Toda essa beleza e tudo isso que se apresenta, até com o nome de religião, e usando como vergonha para nós cristãos o nome do próprio Deus, é feito com desejos escusos, com ideais escusos. A própria igreja na Coreia do Norte foi entregue pelos próprios cristãos da Coreia na década de 40, quando houve o golpe militar. Pastores, para livrar as suas vidas, se uniram ao Estado e delataram seus fiéis e os levaram a se engane. Desse mundo, nada é bom. Não se impressione pela beleza e pela cara de generosidade, porque não há. Finalmente, toda essa ostentação do mundo, que vai apresentar uma espécie de controle absoluto, de poder absoluto, de reinar absoluto, de decisões tomadas por si mesmo, tem um propósito único de nos intimidar e nos fazer desviar do verdadeiro caminho. Não deixe essas coisas chegarem ao seu coração. Não deixe que essas coisas te seduzam. Lembre-se das palavras do próprio apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, não se impressione com a realidade desse mundo.
com o poder exibido por esse mundo. Não se impressione com as instituições. Não se impressione com o poder bélico dos exércitos. Não se impressione com a força dos sindicatos. Não se impressione com a atrocidade do governo, com a mão poderosa que ele tem. Isso não é verdadeiro. Quem reina verdadeiramente é o Senhor. Então permaneça firme, não se molde, não se deixe assimilar, não se acovarde, não se desespere, mas experimente boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Preste atenção, querido. Ainda que Ele não te responda, e ainda que os seus sonhos não sejam realizados, e ainda que as suas orações recebam não como resposta, ainda assim, o Senhor é quem reina. E o que Ele está fazendo, por mais que você não compreenda e entenda, é o melhor para o seu reino, para a sua própria vida. Porque a sua vontade cumprida sobre nossas vidas é sempre boa, agradável e perfeita. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero convidar você a orar nesse instante e a refletir um pouco sobre o que foi dito aqui. Quero convidar você a pensar sobre como tem sido a sua vida, quais têm sido os seus anseios e seus desejos, de que forma você tem se apresentado diante deste Deus. Quero convidar você a refletir se você não tem sido tentado a assimilar este mundo, ou se você tem sido tentado a cair no desespero. E diante desta realidade, quero convidar você a orar e abrir o seu coração a este Deus que reina e dizer: Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba, para onde irei? Pois só o Senhor tem palavras de vida. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso e soberano Senhor, eis-nos aqui diante da Tua verdade, da Tua palavra, do início desta série especial, da verdade que é apresentada, relatada, exposta neste livro tão precioso. Clamamos por graça e misericórdia. Reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa limitação diante desta visão de poderio. Reconhecemos que quando olhamos para o mundo, muitas vezes somos tentados a assimilá-lo. Reconhecemos que quando olhamos essa exibição de poder, muitas vezes nos caímos em desespero. Quando somos tocados pela enfermidade, nós ou um dos nossos amados, quando o desemprego bate à nossa porta, quando o nosso casamento parece que vai ruir, quando nós percebemos que nada está no nosso controle, muitas vezes nós somos tentados a esse desespero. Mas eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Cristo Jesus, renove essa esperança às nossas vidas, através do poder do Teu Espírito que habita em nós. O Senhor governa verdadeiramente. E o Senhor está fazendo, está trabalhando, está movendo a própria eternidade para o nosso bem, para a exaltação do Teu santo nome, glória do Teu Rei. Que possamos lembrar, ó Deus, que nós não somos cidadãos desta terra, que não pertencemos a este mundo, mas o nosso verdadeiro lar nos aguarda. E tudo isso está movendo, Senhor, o mundo nesta direção. Que o Senhor, de fato, ainda que de forma oculta, o Senhor está governando e reinando. Está movendo tudo, ó Deus, para a exaltação de Ti mesmo, para a glória do Teu santo nome e a comunhão com os Teus santos. Esta eternidade, de fato, não tarda. Derrama mesmo da Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.